2, 1... Olá, muito boa tarde. O Rio Grande em Movimento desta quinta-feira, 28 de fevereiro, está começando. E no programa de hoje você vai ver: governador anuncia novo plano de segurança pública. Estado deve investir na ressocialização dos presos para evitar reincidência. 11 cachorros são sacrificados em Porto Alegre somente neste ano devido à leishmaniose. Saiba como prevenir a doença. E na série Carnaval, você vai ver os preparativos da Imperatriz Dona Leopoldina para o desfile deste ano. E mais as entrevistas ao vivo e ainda a previsão do tempo. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. E o governador Eduardo Leite autorizou empresas públicas e estatais a criarem programas de demissão voluntária, os PDVs. A medida é para reduzir a despesa com pessoal. Cada empresa ou estatal deve criar um modelo de programa a ser validado pelo Grupo de Assessoramento para a Política de Pessoal, que tem integrantes das Secretarias da Fazenda e do Planejamento, da Procuradoria-Geral do Estado e Casa Civil. Também será criado um grupo de trabalho para definir as regras do PDV para empregados de fundações extintas que foram mantidos nos postos por decisão da Justiça do Trabalho. Quem optar pelo desligamento receberá 40% do fundo de garantia do tempo de serviço, aviso prévio indenizado, indenização pelo tempo de trabalho, manutenção de plano de saúde e apoio à reinserção no mercado de trabalho. E o governo do estado anunciou o calendário de pagamento do funcionalismo público referente ao mês de fevereiro. Confira. Nessa quinta-feira, recebem os servidores com salário de até R$ 1.100. No dia 12 de março, os salários entre R$ 1.100 e R$ 5.000. No dia 13, será depositado o salário de quem recebe entre R$ 5.000 e R$ 8.000. Em 19 de março, servidores com vencimentos de até R$ 10.000. E no dia 27, recebem o restante das faixas salariais. E a greve dos servidores municipais aqui de Porto Alegre entra hoje no terceiro dia. 4 escolas estão fechadas e 330 crianças sem aula. Os municipários protestam contra o projeto de lei que diminui benefícios de servidores. A votação na Câmara de Vereadores, que estava prevista para hoje, foi suspensa por conta de uma liminar da Justiça em favor do sindicato da categoria, que pede uma audiência pública para discutir a matéria. Depois do aumento da passagem de ônibus aqui na capital gaúcha, a Transurb também anunciou um novo reajuste. A partir do dia 13 de março, a passagem deve custar R$ 4,20. O valor da passagem vai custar R$ 4,20 a partir de 13 de março. O reajuste não ocorria desde janeiro de 2008 e foi aprovado pelo Conselho de Administração da Transurb. A empresa informa que o cálculo da tarifa foi baseado nos custos operacionais, considerando o aumento do consumo de energia elétrica e do número de funcionários, já que na última década houve aumento da frota e do número de estações de trem. E atenção para você que ainda não pagou o IPTU aqui de Porto Alegre, porque termina hoje o prazo para quitar o imposto com um desconto de 10%. A partir de amanhã, o pagamento pode ser feito em até 10 vezes, mas sem esse benefício. O acesso à guia está disponível no site da Prefeitura, prefeitura.poa.br/IPTU/guia. E agora a gente fala de previsão do tempo. A quinta-feira ainda começou bem fresquinha, mas durante o dia as temperaturas devem aumentar em todo o estado. Em algumas regiões as máximas podem até se aproximar dos 30 graus. Confira. Aqui em Porto Alegre, na região metropolitana, o sol aparece com períodos de nebulosidade. No amanhecer, fez 13 graus na capital dos gaúchos, mas as máximas devem chegar aos 28. Na Serra Gaúcha, sol entre nuvens nesta quinta-feira. Em Bento Gonçalves, a nebulosidade é um pouco maior. As temperaturas seguem amenas e variam entre 12 e 20 graus.
Em Erechim, no norte, sol entre nuvens. O dia amanheceu frio, com 12 graus. E ao longo do dia, a máxima será de 19 graus. No sul do estado, o sol também aparece. As temperaturas variam entre 10 e 27 graus. E assim também fica em Uruguaiana, na fronteira oeste, que terá máxima chegando aos 24 graus. E se você tem cachorro em casa, atenção para essa notícia. Olha, 11 cães já foram sacrificados neste ano aqui em Porto Alegre por causa da leishmaniose. A doença não tem cura e não é transmitida do animal para humanos. Os cachorros são hospedeiros da doença, que é transmitida pela picada do mosquito palha. No ano passado, 137 animais foram diagnosticados com a patologia, mas vale ressaltar, ela não é transmitida de cães para os humanos e nem diretamente de uma pessoa para outra. Ele precisa necessariamente do vetor, que é o flebotomínio, e que em Porto Alegre é o flebotomínio silvestre que nós temos. Nem por secreção, nem por sangue, não tem essa possibilidade, né? Tem que necessariamente passar por uma fase pelo vetor. A leishmaniose visceral é uma zoonose crônica e infecciosa que não tem cura, causada por protozoários do gênero Leishmania. Nos cães, os sintomas são emagrecimento do animal, feridas, descamação da pele e perda de pelos. Em pessoas, a doença se manifesta através de febre por mais de 7 dias, aumento do tamanho do baço e do fígado, acompanhados ou não de palidez e emagrecimento. Entre 2016 e 2018, 12 pessoas contraíram a patologia aqui na capital. No site da Coordenadoria Geral de Vigilância em Saúde é possível acompanhar o monitoramento da doença. As regiões em vermelho são as mais vulneráveis. Se fez ações assim de colocação de placas nos lugares onde tiveram casos humanos, identificando que ali é uma área de risco para as pessoas usarem repelentes. Se fez capacitação da rede de médicos, enfermeiros da rede de saúde. Diferente da dengue, que o mosquito coloca na água, o mosquito palha coloca na matéria orgânica os ovos. Então, se tem todo um trabalho ambiental também. 3 cães de um morador aqui da Vila Nova foram sacrificados após o diagnóstico da doença. Outros 16 animais da mesma região tiveram amostras de sangue coletadas. 6 reagiram ao teste rápido e agora aguardam o resultado do exame final. Os cachorros são considerados reservatórios domésticos da doença, mas não precisam ser sacrificados em caso de confirmação. Existe a opção por tratamento. Que sacrifício tem um cunho religioso, né? E a eutanásia é conhecida também como a tradução de eutanásia significa boa morte. Então, ela tem um caráter que o animal é sedado, tem acompanhamento de um médico veterinário, não é simplesmente um sacrifício. É eutanásia que se faz nos cães positivos de leishmaniose visceral. Em 2016, então, foi autorizado a metefosina para tratamento do animal e o tratamento do humano é uma medicação que é dispensada pelo Ministério da Saúde, as vigilâncias, e aí quando é identificado no hospital, isso para humanos, que ele está com leishmaniose, então a vigilância em saúde dispensa o medicamento para aquele hospital fazer o tratamento naquela pessoa específica. E hoje é o Dia Mundial da Doença Rara. E a doença rara é lembrada, essa data é lembrada em mais de 70 países. E por isso a gente conversa agora com a doutora Ana Carolina Andrade, que é médica geneticista e também é membro da Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica. Muito boa tarde, doutora. Acho que começar explicando então para o telespectador qual a importância dessa data, de lembrar essa data de doenças raras. Muito boa tarde, obrigada pelo convite, RDC. É importante falar sobre doença rara porque nessa data, na verdade, ela começou em 2008, quando a gente começou a falar sobre doença rara e a gente usou o ano bissexto, na verdade, para dar essa data, né? Então, dia 29 de fevereiro, ou o último dia do ano, né? Esse ano seria dia 28 do mês de fevereiro. Né? Falar sobre doença rara é importante para conscientizar as pessoas que elas são raras individualmente, mas que elas têm uma grande prevalência, né, quando juntas. Né? A gente está falando de uma doença que tem pelo menos 8 mil tipos de doenças diferentes e que afeta, então, como a característica principal é afetar até 65 pessoas em 100 mil indivíduos. Tá?
Bom, como a senhora mesmo falou, são 8.000 tipos de doença rara que a gente nem imagina, na verdade, que tem tudo isso, né? Exato. Mas quais seriam as principais doenças raras? A gente, então, divide em 2 grandes grupos, os grupos das doenças genéticas e as não genéticas, né? 80% desse grupo são as doenças genéticas, e em cada grupo desses a gente tem doenças mais frequentes, né? Por exemplo, a fenilcetonúria é uma doença que está até no teste do pezinho, que é considerada uma doença rara. Temos outras também que estão nesse grupo, né? Então, mais ou menos isso. E quais são os exames para detectar uma doença rara? Isso é bem importante. Os pacientes acabam indo para vários especialistas, né? E investigando bastante. Então, é importante que o médico que vai atender tenha conhecimento, né, sobre essa área e vá pedindo exames direcionados à sua hipótese. A sociedade brasileira tem investido bastante na parte de educação médica continuada para informar as pessoas. A gente tem uma gama muito grande de exames, não existe um específico, tá? Em cada suspeita, o grupo de doenças, a gente vai pedindo exames específicos. E a doença surge assim em qualquer idade, em qualquer sexo, como é que é? Isso, as doenças raras elas podem acometer qualquer idade, mais ou menos 75% são acometidas no período da infância, tá? Mas a gente tem doenças de acometimento na idade adulta ou até 50, 60 anos, tá? Mas a maior parte sim é no início, na idade infantil. E o que caracteriza uma doença rara? Por que ela é considerada uma doença rara? Tá, é que o número absoluto dela, então, vai ser diminuído. Às vezes tem poucos pacientes, tá? O que caracteriza e o que define são o número de pacientes que a gente vai ter. Tá? Então, a definição clássica é essa, aqui no Brasil que a gente adotou, que é parecido com de outros países da Europa, esse de 65 a cada 100 mil. Em geral, podem ser doenças que têm um comprometimento importante, tá? Tanto da parte de cognição ou do desenvolvimento, tá? Então, basicamente isso. E muda de região para região? Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, existem mais doenças raras do que em algum outro lugar? Na parte da genética, a gente sabe que tem importância as consanguinidades, que é o casamento entre familiares, tá? Entre primos, parentes mais próximos. Aqui no Rio Grande do Sul, existem esses isolados também, onde a gente tem, mas uma doença que é muito frequente, uma doença rara, que acomete o adulto, é a doença de Machado-Joseph, ou SCA3, que veio pela colonização dos açorianos, tá? É uma doença que é bem frequente aqui. Temos outros exemplos no Brasil, por exemplo, em Monte Santo, que é lá na Bahia, a gente tem os pacientes com mucopolissacaridose também, porque tem esse isolado onde as pessoas casam entre familiares e tem um maior risco. Em Alagoas, que foi onde eu me formei na faculdade, a gente também tem um grupo que tem aniridia congênita, que é uma outra doença que afeta a movimentação e a coloração dos olhos. E existe prevenção para essas doenças raras ou realmente não tem como prevenir? A gente fala que a doença rara, então, é muito mais o acompanhamento, mas a gente diz que algumas doenças raras podem ser prevenidas, no sentido de que o acompanhamento, depois que o paciente nasce, a gente não tem como mudar o material genético, tá? Mas as políticas públicas, elas tentam atuar nessa parte de diminuir, principalmente os efeitos do ambiente que estariam relacionados. Pois é, como é que estão as políticas públicas no Brasil em relação a essa doença rara? Porque o tratamento deve ser bem específico, deve ser com remédios bem caros, né? Como é que fica essa situação? Eu acho que a gente teve um grande trunfo, que foi em 2014, quando existiu a portaria de atenção especializada aos pacientes com doença rara, que foi aprovada, a Lei 199, de 2014. E aí veio a formação dos serviços de referência para o atendimento desses pacientes, né? Aqui, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre é o serviço de referência único no Rio Grande do Sul. A gente tem 8 serviços de referência, onde vão ser polos para atender esses pacientes e investigar melhor esses quadros, né? A política de doença rara, ela chega, então, como um grande benefício, que foi uma luta, na verdade, tanto da sociedade civil, né, dos pacientes, da própria entidades médicas, para ajudar e financiar também essa investigação, exames especializados, né, que são feitos.
Mas como é que são feitos esses tratamentos, então? Falou no hospital de clínicas aqui, mas é com remédio, com o que mais pode ajudar? O que a gente sabe é que a gente chama de tratamentos órfãos ou drogas órfãs, porque vão ter poucas pessoas para se fazer essas medicações e acabando ter altos custos, tá? Pelo menos 2% do total dessas 8.000 doenças é que teriam um tratamento curativo específico ou modificador de doença. Todas as outras não têm ainda desenvolvido um tratamento. O que a gente sabe é que a reabilitação é bem importante e estaria ajudando na qualidade de vida dos pacientes. Hoje, a gente tem em média 40 protocolos de diretrizes terapêuticas, que a gente chama de PCDT, que são os tratamentos que são regulamentados pelo Ministério da Saúde. Para doença de Gaucher, para mucopolissacaridose tipo 1, tipo 2, são doenças que já têm algum tratamento disponível. E como é que fica o dia a dia da família quando a família recebe que a notícia que o filho tem uma doença rara, né? Como é que é para a família, para o paciente, como é que fica o dia a dia mesmo dessas pessoas? Eu acho que a gente até tem que pensar um pouco antes, né? Muitas vezes nossos pacientes, antes de receber o diagnóstico, eles já passaram por diversos médicos, né? Pelo menos 10 especialistas, um tempo então para realizar até o diagnóstico. É óbvio que muitas vezes um pouco até aterrorizador ter um diagnóstico de uma doença rara. O que a gente sempre tenta é colocar os pacientes juntos, né? Ter grupos de apoio de familiares e aí cada um vai contando a sua experiência e isso facilita, né? Então, eu acho que ter o diagnóstico de uma doença rara é difícil, mas hoje em dia, como a gente está fazendo mais diagnóstico, tem esse acompanhamento melhor. Lógico que muda, né, a vida de qualquer pessoa quando chega num diagnóstico. Mas eu acho que é muito importante ter esse diagnóstico, essa ansiedade por não saber qual é a doença que tem. Também é uma coisa que os pacientes relatam como bem difícil. E tem crescido o número de doenças raras aqui no Rio Grande do Sul? Na realidade, a gente eu não digo que tenha crescido o número, mas que a gente está conseguindo fazer mais diagnósticos. A medicina tem evoluído, os exames têm evoluído e as pessoas estão aprendendo mais sobre genética e sobre as doenças não genéticas também, que podem ser raras. E com isso a gente acaba dando mais diagnósticos, né? Tá certo, então. Muito obrigada, doutora, pelos esclarecimentos nessa data tão importante, né? Com certeza. Fazer a gente pensar um pouquinho, então, nesse tema. Tá. Obrigada. E agora a gente vai para um rápido intervalo e já volta, então não saia daí. Nós estamos de volta, então, com o Rio Grande em Movimento. E já que está chegando o Carnaval, a gente começa a falar de Carnaval, mas principalmente de segurança. Tem os bloquinhos de rua e tem aquelas brincadeiras no meio dos bloquinhos, né? Só que algumas brincadeiras, desde o final do ano passado, são consideradas agora importunação sexual e vão ser consideradas crime, e por isso que a gente recebe agora a Gabriela Souza, que é advogada especialista em causas femininas. Muito boa tarde. Boa tarde. Acho que vai ser o primeiro carnaval em que a lei dessa importunação sexual começa a valer, né? O que caracteriza, primeiro vamos explicar o que caracteriza importunação sexual, o que é? Até setembro do ano passado existia uma lacuna na lei, então não se sabia onde enquadrar o que as mulheres sofriam na rua por completos desconhecidos. Quando é ambiente íntimo, doméstico, familiar e acontece alguma violência, se sabe que se enquadra na lei da violência doméstica. Mas teve casos, inclusive, que tomaram conhecimento público de mulheres que sofreram violências contra a sua liberdade sexual, mas que não se soube onde enquadrar, na lei da contravenção, onde que entrava. Então, a partir de setembro do ano passado, existe uma lei que trouxe para o Código Penal o crime chamado importunação sexual, que consiste em cometer algum ato libidinoso para a satisfação da sua lascívia, do seu desejo, do seu prazer, sem o consentimento de outra pessoa. Ou seja, a pessoa que sofre esse constrangimento, ela não permite isso. Até então não se conseguia colocar isso na lei, e a lei veio para trazer que é uma pena de reclusão de 1 a 5 anos para qualquer ato. Então tu me pergunta o que caracteriza qualquer ato que tenha uma conduta libidinosa, então uma conotação sexual, para satisfazer o desejo único e exclusivamente da pessoa que está cometendo esse ato, contra alguém que disse não. Então é um beijo forçado, é
um aperto, passar a mão nas regiões genitais. E todas essas condutas acontecem muito nos bloquinhos de carnaval, em virtude do tumulto, da quantidade de gente e principalmente da cultura que é uma brincadeira, não é nada, não vai acontecer nada, mas é crime. E como é que a pessoa vai fazer para provar isso? Está num bloquinho de carnaval, agora no carnaval, e acontece isso. Tem que ir até uma delegacia registrar um BO? Como é que vai fazer? Primeiro, é importante localizar onde a vítima está, em qual situação do bloquinho. Tem amigas perto, tem conhecidos perto? Isso é importante já contar com o depoimento dessas pessoas que viram essa cena. Se a polícia está perto, pode inclusive efetuar a prisão em flagrante. Então, também verificar se existe câmeras de segurança para poder solicitar essas imagens e fotografar, filmar, usar a modernidade ao favor da vítima. Então, importante registrar o boletim de ocorrência, mesmo que não haja a identificação do ofensor, porque são através dos boletins de ocorrência que se trabalham as políticas públicas para as mulheres. Pois é, às vezes está no bloquinho, tu não vai saber o nome da pessoa, RG, CPF, não vai levar ele junto, né? Sim. Mas mesmo assim, registra. Sim, registra. É importante localizar onde a pessoa está. Era na rua tal, esquina tal, na frente de tal bar, para ficar mais fácil de localizar. E tu acreditas que vai aumentar agora o número desses registros, agora no Carnaval, sendo o primeiro ano dessa nova lei? Eu tenho certeza e fico muito feliz. Já houveram as primeiras prisões em flagrante essa semana. E essa lei veio para elevar a liberdade sexual a outro patamar, reconhecendo que não é não e que tudo a partir do não é assédio, é importunação e merece sim ser levado a sério. Ainda mais hoje em dia com o empoderamento feminino, né? Exatamente. É uma lei que eleva os direitos das mulheres, porque apesar dela não ter gênero, pode ser ao contrário também. Que eu ia te perguntar. Exatamente, pode ser ao contrário. Porém, a gente sabe que se generaliza para as mulheres, porque são as mulheres as maiores vítimas de assédio, de importunação, e também são contra as mulheres aquelas que têm o maior potencial. E é importante a gente saber também que passando a importunação, ela tem um grau médio de potencial ofensivo. Passando de qualquer conduta que seja um grau grave, que haja, sim, uma violação maior, tudo é considerado estupro. Pois é, qual é a diferença entre assédio e importunação? Assédio, normalmente, pode acontecer, por exemplo, numa relação de trabalho. É a investida de alguém assediando sexualmente para obter alguma troca, mediante chantagem, mediante qualquer tipo de constrangimento. O assédio ele é cometido na rua, a importunação ela é cometida na rua. A importunação ela tem esse objetivo de satisfazer o desejo sexual, enquanto o assédio pode não ter especificamente isso. Pode ser um assédio moral, pode ser uma questão diferente. A gente tem que lembrar sempre que os dois são devastadores e que eu acredito que as mulheres não denunciem ainda, porque toda mulher já foi importunada na rua. Toda mulher tem mais de uma história de importunação. Então a gente, infelizmente, já tornou isso natural da nossa vida. Só que a gente tem que começar a se questionar se isso realmente é natural. Não pode ser natural. Não pode ser. As violências, elas não podem ser naturalizadas. E a partir do momento que a gente percebe isso, a gente começa a mudar uma cultura. E esse carnaval no Brasil está vindo para dizer o que a gente já está dizendo há muito tempo, que é bem claro. Não, é não. Depois do não, é crime. Exatamente. Aquela puxada de cabelo já pode ser uma importunação. Pode ser uma importunação. Inclusive aquela cantada que deixa a mulher constrangida e que afeta a liberdade sexual dela, porque tem cantadas que são muito complicadas, também pode, por alguns doutrinadores, ser considerada como uma importunação, mesmo que não haja toque em regiões íntimas. E depois que a mulher vai até a delegacia, registra, o que acontece dali pra frente, assim? Porque às vezes, se não acontecer nada, a mulher vai falar, por que eu vou fazer de novo? Na delegacia não pode ser organizada a fiança, então não existe fiança em sede policial. A fiança ela é dada só em audiência de custódia, com um processo criminal já instaurado. É importante a mulher lembrar que quando ela vai na delegacia, ela não tem que ter vergonha. Eu costumo dizer para as mulheres que me procuram, e se tivessem roubado a tua bolsa? Tu estaria com vergonha ou tu estaria com raiva?
Então, é um crime igual. Então, a gente precisa pegar esse nosso poder, nos empoderar e ir atrás e não ter vergonha de denunciar. Muito pelo contrário, se orgulhar de estar ali defendendo a pessoa mais importante da vida, que somos nós. E não é porque a mulher está usando o short curtinho, que está usando o top, que pode acontecer alguma coisa. E também a embriaguez, ela não é usada como desculpa. Nem a embriaguez do autor do crime, nem a embriaguez da vítima. Nem roupa, nem o tamanho da minha saia não justifica qualquer assédio, qualquer importunação que eu venha a sofrer. E se a mulher estiver embriagada, ainda existe uma qualificadora, porque ela está temporariamente incapaz naquele momento, em virtude da embriaguez. E mesmo se ela estiver embriagada e tiverem amigas igualmente embriagadas, porque a gente sabe que o carnaval é uma época de maior consumo de álcool, isso também é levado em consideração, porque as histórias vão ser contadas muito parecidas, porque todas estavam lá. Então não é... A gente escuta muito falar de desqualificação da mulher, principalmente em carnaval. Por que foi se envolver com um homem mais jovem? Por que foi usar tal roupa? Por que foi se comportar dessa maneira? E eu acho essa lei incrível porque ela veio para dizer que eu posso ter a minha liberdade sexual, querer fazer o que eu quiser da minha liberdade sexual, e o meu corpo só diz respeito a mim. Então, para tocar nele, para ter acesso, precisa da minha autorização, da autorização de mais ninguém. E existe um perfil dessa pessoa, desse homem que comete essa importunação? São homens mais velhos, homens mais jovens ou não? É generalizado? Eu acho que nesse momento a gente tem que fazer um corte e lembrar que todos nós vivemos em uma sociedade machista, que foi criada por homens, para homens, com leis criadas até muito pouco tempo nesse sistema patriarcal. Então, todas nós carregamos também alguma herança disso. E todos os homens carregam também. Então, não existe um padrão. E a masculinidade, ela afeta muitos homens também. Então, a gente precisa lembrar que muitos deles cresceram repetindo padrões. Vítimas de violência costumam ter filhas que são vítimas de violência. Filhos de agressores costumam ser agressores. Então, a gente está num momento de ruptura social, de uma nova cultura, para que as próximas crianças não tenham nenhum padrão para seguir de agressão, porque essa cultura já vai ter sido modificada. Bom, e também nesse carnaval vai ter, tem os gays, lésbicas, os trans, que também podem sofrer importunação, né? Eles também podem ir à delegacia da mesma forma. Sim, porque são pessoas, né? Qualquer pessoa pode sofrer importunação sexual. No transporte público, quando o transporte público está muito cheio, tem aquela famosa encoxada, né? Sim. Isso também deve ser importunação, se a pessoa se sentir ofendida com isso? Sim, isso é importunação. Masturbação pública é importunação. Qualquer toque que a pessoa, o agente faça na tua frente também é importunação. Porque tem ligação direta com essa questão sexual, da lascívia, do atentado ao pudor, de questões assim que envolvem... A importunação sexual, ela é muito ligada com a liberdade sexual. Então, ela fere a liberdade sexual. Tudo aquilo que ferir a liberdade sexual, principalmente da pessoa, é uma importunação. E a encoxada no ônibus, no transporte público, talvez seja a mais clássica, né? Hoje eu li uma coisa muito interessante, porque existem vagões específicos para as mulheres, mas na verdade deveriam existir vagões específicos para os homens, para eles saberem como é que é ser vítima de alguma importunação no transporte público, né? Tem alguma dica, então, essencial assim para as mulheres agora nesse carnaval, para se divertirem, para os homens também, né, principalmente? Eu acho que a dica para as mulheres é se divertirem e saberem dos seus direitos, porque o conhecimento jurídico, ele empodera as mulheres. Então, saber que existe uma lei que te protege desse tipo de situação no carnaval e em todos os dias já te ajuda. Tu tá no meio do bloquinho e vai aparecer alguém te importunando e tu vai chamar atenção, dizendo, olha, tu quer ser preso, a pena é uma reclusão de 1 a 5 anos. Para os homens, o que eu digo que é respeito às mulheres, em primeiro lugar. E os homens têm um papel muito importante na mudança. Se tu tem um amigo que está importunando uma mulher, dá um toque nele, porque enquanto os homens não se ajudarem, não fizerem essa questão de companheirismo, de dizer, cara, talvez isso seja errado, olha só, tem uma lei que diz... Os homens precisam entrar na proteção.
E existe uma lei que pode prender o amigo dele. Então, assim, vai devagar. Vamos todo mundo se ajudar, né? Exatamente. Para ter um excelente carnaval, todo mundo não ter ninguém problemas. E se preocupar só com a purpurina. É isso aí. Então, muito obrigada, doutora. Agora a gente vai a um rápido intervalo e já volta, porque no próximo bloco a gente fala sobre esporte. Então, fique conosco. Nós estamos de volta com o Rio Grande em Movimento agora para falar de esporte, de dupla Grenal, e as informações chegam com Pedro Oliveira. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Marcele. Boa tarde ao telespectador. E a gente vai falar de dupla Grenal, o Internacional e o Grêmio, que tem mais um dia de preparação para suas estreias na Copa Libertadores da América na próxima quarta-feira. Mas de cara a gente vai conversar com Guilherme Paz, que está lá no CT do Internacional. Fala, Gui. O Internacional já conhece o adversário da estreia da Libertadores, é o Palestino. A equipe que venceu o Talheres na noite de ontem joga em casa contra o Internacional na quarta-feira que vem, quarta-feira de cinzas. O Inter, nessa preparação para a Libertadores América, realizou na manhã de hoje um jogo treino contra o Sapucaense, com a presença do atacante Paulo Guerreiro, que fez a primeira atividade oficial junto com os outros demais jogadores. O placar foi de 0-0. Um bom teste para o Internacional, que volta a campo amanhã contra o Zequinha, contra o São José de Porto Alegre e novamente em um jogo treino. Com as informações do Internacional, aqui do CT Parque Gigante, Guilherme Paz. Tá certo, Gui, obrigado pelas informações do Inter. Bom, empate contra o Sapucaense, mesmo que sejam os reservas do Internacional. Trellis estava em campo, Guerreiro estava em campo, Guilherme Parede também estava jogando nesse jogo treino. Mesmo assim é preocupante empatar com o Sapucaense num jogo treino, convenhamos, com todo respeito ao Sapucaense, mas de certa forma é preocupante. Mesmo que sejam os reservas, aí o Odair Hellmann quer dar um tempo para esses jogadores. Algum deles, como Trellis, Guilherme Parede, podem entrar no decorrer da partida nessa estreia da Libertadores. Como o Guilherme falou, o Internacional estreia contra o Palestino, sob o adversário na noite de ontem. Também, com todo respeito ao Palestino, mas aquele grupo da morte que era muito falado para o Internacional, de certa forma não existe mais. São Paulo já está eliminado, o Internacional agora enfrenta Palestino, Alianza Lima e River Plate. Internacional e River agora são totalmente favoritos a passar para essa próxima fase da Libertadores. O Internacional, obviamente, é o favorito neste jogo contra o Palestino. Agora vamos falar de Grêmio, vamos para o outro lado. O Grêmio que também estreia na Libertadores na próxima quarta-feira. E lá no CT do Grêmio, como é que tá? Tão ansioso, tão feliz? Isso que a gente vai saber na matéria de agora. Já com 32 anos e com títulos como o Brasileirão na bagagem em 2009, Paulo Vitor está preparado para a Libertadores. Acho que independente da nossa idade, das nossas conquistas, a gente tem que estar crescendo a cada dia. Eu luto por isso. Enquanto eu tiver com força para jogar futebol, eu vou estar brigando sempre para estar em grandes equipes. E estar aqui no Grêmio, para mim, foi um grande sonho. Faltam apenas 6 dias para a estreia do Grêmio na Copa Libertadores da América. Felicidade e alegria são algumas palavras que definem o sentimento tanto do torcedor gremista como de alguns jogadores. E entre eles está Paulo Vitor, o goleiro gremista. Feliz e concentrado. A ansiedade, ela atrapalha o nosso trabalho, o nosso dia a dia. As coisas no futebol, elas vão acontecendo com naturalidade e a gente tem que estar trabalhando sempre para estar em alto nível. Contando desde a vitória contra o Veranópolis até o jogo contra o Rosário Central, serão 10 dias de folga para o tricolor, algo anormal levando em conta o calendário brasileiro. Na verdade, não são dias de folgas, né? São dias de bastante trabalho, mas claro que tem uma diferença grande você jogar um amistoso, um jogo treino para um jogo valendo 3 pontos. A gente sabe de toda a preparação, tem o lado que você perde um pouco por não estar jogando, mas o outro conquistando pelos treinos, pelo dia a dia. O primeiro jogo é contra o Rosário Central, na Argentina, logo o time com mais tradição dos adversários do Grêmio e por muitos considerado o melhor time no grupo depois do tricolor. Toda a tradição do Rosário, a gente sabe que é uma outra competição, a Libertadores mexe com o torcedor, com a equipe. Independente das mudanças, eu tenho certeza que vai ser um jogo muito difícil e é isso que a gente tem colocado na nossa cabeça. A gente sabe que jogar lá não é jogo fácil, mas sabendo que a nossa equipe está preparada. Mesmo que ainda falte 6 dias, a ansiedade continua muito grande por todas as partes.
para ver a bola rolar na Copa Libertadores da América. Bom, se o Internacional conheceu o seu adversário na noite de ontem, o Grêmio conhece hoje. Hoje vão jogar Libertad e Atlético Nacional da Colômbia. O primeiro jogo foi 1-0 para o Libertad e agora eles fazem o jogo da volta. Obviamente, Libertad hoje... Hoje a gente pode dizer que Libertad é um time melhor que o Atlético Nacional, que recentemente teve uma boa campanha na Libertadores da América. Mas o Grêmio é o favorito, obviamente, teve 10 dias, vai ter mais 10 dias para conhecer e poder estudar o seu adversário. O Grêmio enfrenta na próxima quarta-feira o Rosário Central. Obviamente que nem o Internacional, o Grêmio é favorito, o grupo do Grêmio ainda é um pouquinho pior que o do Inter. O Grêmio faz um jogo treino amanhã contra o Sindicato dos Atletas do Rio Grande do Sul. Hoje pela manhã Everton foi convocado, isso só mostra como o grupo do Grêmio é qualificado. Os reservas estão fazendo uma preparação mais intensa, porque os titulares jogaram praticamente todos os jogos. Se a gente tirar um jogo aí, foram todos os jogos que jogaram o time titular do Grêmio. O Renato preferiu dar esse tempo. Então o Grêmio vai ter o seu tempo, vai poder jogar na estreia da Libertadores com um time totalmente força máxima. A única dúvida que a gente tem é o Marinho ou Montoya pela ponta direita. A tendência, pelo que vem jogando o Marinho, é que estreie Marinho na Copa Libertadores da América, mas mesmo assim o Grêmio é totalmente favorito e deve fazer um bom jogo contra o Rosário Central na próxima quarta-feira. Segue a preparação amanhã contra o Sindicato dos Atletas do Rio Grande do Sul por conta de um jogo treino. Tá certo, Marcele? Tá certo, muito obrigada, Pedro. E agora a gente vai a um rápido intervalo, então não saia daí que a gente já volta. Estamos de volta com o Rio Grande em Movimento. E o governo do estado lançou nesta manhã o RS Seguro, um plano que pretende ir além do combate à criminalidade e repressão. Uma das ideias é a implementação do Gabinete de Gestão Integrada, que pretende integrar órgãos municipais, estaduais e federais nos 34 municípios da região metropolitana. O programa trabalha sobre 4 eixos principais: combate ao crime, políticas sociais, preventivas e transversais, serviços de segurança, qualificação do atendimento ao cidadão e sistema prisional. O projeto foi elaborado pela equipe do vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, que também acumula a Secretaria de Segurança. O conjunto de ações foi batizado de Programa Transversal de Segurança Pública e Defesa Social. O programa é para os 4 anos, né? Então isso é importante, é isso. Nós demos a largada desse programa. Hoje já criamos o GGIM. Na próxima semana já vamos reunir o GGIM e já vamos fazer operações. Paralelamente a isso, outras ações estão sendo feitas, realizadas. Como, por exemplo, no eixo da prevenção, tem um grupo técnico estudando, né, aquelas áreas mais conflagradas, a fim de buscar ali ações do Estado, do município, evitando que a criança, que o adolescente, que o jovem acabem delinquindo, né? Um dos desafios do novo plano é amenizar o déficit de 13 mil vagas do sistema prisional. Também para o final de março, a ideia da implementação de uma Secretaria de Administração Penitenciária, além, é claro, de novas casas prisionais. O sistema prisional permuta para a construção de presídios, PPPs no formato tradicional, em que o Estado remunera ao longo dos 30 anos, e acesso a recursos do Fundo Penitenciário Nacional estão como fontes de financiamento para viabilizar investimentos no sistema penitenciário. Um outro grupo está construindo um modelo construtivo de novas casas prisionais, selecionando áreas, selecionando municípios que queiram receber presídios, que nós temos mais isso ainda, né? Para que até o final do mês de março nós possamos, então, apresentar à sociedade gaúcha o número de vagas que nós queremos abrir e o tempo que nós levaremos para abrir essas vagas, né? Uma das ações que gerou mais dúvida foi o funcionamento do Gabinete de Gestão Integrada, que promete atender os 34 municípios da Grande Porto Alegre, através da união dos órgãos de segurança em níveis municipal, estadual e federal. Na prática é o seguinte: reúne os municípios numa mesma mesa, projeta os indicadores de criminalidade de cada município e, em cima desses dados, de maneira conjunta, se planeja ações visando coibir essas práticas delituosas. Entre março e abril, o governo promete apresentar mais desdobramentos do plano, mas o governador Eduardo Leite garante
que nas próximas semanas haverá um aumento na sensação de segurança nas ruas. Vamos apresentar ainda no mês de março a aplicação do efetivo dos 2.000 novos brigadianos, dos novos policiais civis, dos novos agentes do sistema penitenciário também, dos novos bombeiros, de acordo com os dados nos quais nós baseamos a política de segurança. Além disso, outra meta é reduzir a burocracia e qualificar o atendimento ao cidadão. Para isso, serão feitas algumas ações, como a ampliação de serviços na delegacia online, além da implementação de um novo sistema de registro de ocorrências. Todos esses investimentos em tecnologia poderão advir e vão advir do uso da Lei de Incentivo à Segurança como forma de investimento. Mas o que nós estamos principalmente aqui identificando e frisando à sociedade é: não basta apenas mais dinheiro se não tiver estratégia de implementação do investimento. E a Polícia Civil Gaúcha realizou uma operação para identificar pessoas procuradas. Desde ontem foram realizadas mais de 500 abordagens e diversas buscas e apreensões na região metropolitana. Na tarde desta quarta-feira, a Polícia Civil iniciou a Operação Inquietação Cristo Rex, em São Leopoldo, no Vale dos Sinos. Durante a ação, 5 pessoas foram presas e diversos objetos roubados foram recuperados, como veículos e documentos pessoais. Os agentes ainda apreenderam maconha, cocaína e um carregador de pistola. Ao longo da operação, 583 pessoas foram abordadas em diversos bairros da cidade, mas principalmente na região central, com o apoio de 90 servidores e helicópteros que sobrevoavam a região. Segundo a Polícia Civil, a operação deve ter continuidade em outras cidades da região metropolitana. E no programa Cruzando as Conversas desta quarta-feira, vereadores aqui da capital gaúcha debateram as mudanças propostas pela Prefeitura para a carreira dos municipários. Confira um trecho. O nosso entendimento foi no sentido de que pelo menos se fizesse uma discussão para que toda e qualquer regra que fosse ser implementada, respeitando aí essa situação de um contexto de dificuldade, enfim, que enfrenta o Estado, o município, elas passassem a valer daqui para frente, para os próximos concursados, para os futuros servidores que fizessem um concurso daqui para frente, a partir da possibilidade ou não desta aprovação desta lei, e que todas essas mudanças não impactassem sobre o atual quadro de servidores. Você imagina que você diz que daqui para frente você só vai ter aumento sobre o básico e a dedicação exclusiva e todos os outros elementos que compõem, na verdade, a totalidade dos vencimentos, do salário. Eu acho que, inclusive, sob o ponto de vista da legalidade, do direito, isso é altamente questionável. Da presidente da Câmara, Mônica, nós não temos queixas. Ela foi vice-presidente na gestão passada e nesses 2 meses agora tem conduzido corretamente. Inclusive ela disse que ela ia verificar essa questão da audiência pública na conversa que nós tivemos ontem. Inclusive o ex-vereador Divis chancelou essa posição. Ela tem mantido uma posição, na minha opinião, representativa do conjunto da casa, dos 36 vereadores. Nós tivemos problemas... Vereador, na reunião de líderes também, nós tivemos uma discussão, porque como eu tinha mencionado aqui, agora complementando a fala do vereador Adeli, no projeto nós tínhamos 17 emendas, né? E também nós temos 2 substitutivos ao projeto. Inclusive, durante a reunião das comissões conjuntas, eu pedi a palavra, pedi vistas do projeto e das emendas, que são 17 emendas mais 2 substitutivos, e o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, da qual eu e o vereador ali fazemos parte, e no caso ele que preside a reunião das comissões conjuntas, me deu 15 minutos de vistas. E o Cruzando as Conversas desta quinta-feira fará uma análise dos primeiros 2 meses de governo Bolsonaro. 4 especialistas vão debater o assunto e a apresentação é do jornalista Ricardo Azeredo. O Cruzando as Conversas começa às 10h30 da noite.
E agora nós seguimos a série sobre o Carnaval de Porto Alegre. Hoje nós vamos mostrar a Imperatriz Dona Leopoldina, escola referência para a comunidade Rubem Berta, na zona norte da capital. Neste ano, eles apostam na criatividade para surpreender o público. Nascida há 38 anos na comunidade Rubem Berta, zona norte da capital, a escola presta uma homenagem à Imperatriz Leopoldinense do Rio de Janeiro. Assim como a carioca, a agremiação gaúcha tem forte identificação com os moradores da Coab, que mantém vivo o carnaval por gerações. A gente, todos que estão envolvidos nisso, a gente veio de famílias que são de carnaval, né? A gente cresceu vendo o carnaval, a gente cresceu vivendo o carnaval. E a gente não tem o direito de deixar o carnaval morrer agora na nossa geração, entende? É quase que uma obrigação que a gente tem de manter essa festa, essa cultura, né? Que é de todos, que é da população, que é de todo mundo que gosta de carnaval. Bicampeã do Carnaval de Porto Alegre, a escola se orgulha de formar novos talentos do samba. Hoje, mestre-sala e porta-bandeira, porta-estandarte e integrantes da bateria e da percussão saíram de projetos sociais promovidos pela Imperatriz. Ali, eles descobriram a música e o gosto pelo carnaval. A Imperatriz, ela é da comunidade, ela foi feita pela comunidade, ela cresceu pela comunidade. E é isso, então eu acho que é aquela coisa, é o amor que tu vai gerando, que tu vai construindo. E a Imperatriz hoje, ela é isso, ela só existe por causa da sua comunidade. Sem ela seria muito mais fraca. Eu acredito que hoje a Imperatriz é uma das maiores escolas de Porto Alegre, uma das principais, porque tem esse chão. A Imperatriz, onde tu for e perguntar da Imperatriz, vão te falar. A Imperatriz é forte porque ela tem chão forte. O que quer dizer isso? Ela tem ala que canta, ala que dança, ala que participa. Isso é um diferencial hoje, ainda mais na crise que a gente está vivendo. Neste ano, a escola vai contar a história de Triunfo, cidade que fica a 75 quilômetros de Porto Alegre e tem forte relação com a Revolução Farroupilha. Em 1836, o município foi palco da Batalha do Fanfa, onde o general Bento Gonçalves foi preso. Vai passar pelas áreas da seguinte maneira: ela vai contar a formação da cidade, né? Vai contar sobre a cidade de Triunfo. Ela é margeada por 2 rios que se encontram. Eu acho que agora o carnaval teve que se reinventar, né? Com essa questão de não ter cachê da prefeitura de Porto Alegre. Então as escolas procuraram fazer mais atividades que já tinha, né? A escola vai contar com 1.200 componentes divididos em 17 alas. Como neste ano, a alegoria não será quesito de nota dos jurados, a aposta da Imperatriz será na criatividade das coreografias das alas. Então vai ter muita coisa diferente no desfile. A criatividade. E até eu ameaço as pessoas para ter algo mais criativo do que vai ser a nossa ala da prainha. Prainha vai ser uma coisa que muita criatividade, muito barato, mas ninguém viu. A comunidade mostra nos ensaios que veio para fazer bonito no desfile de Porto Alegre. E depois de conferir essa reportagem então de carnaval, a gente dá algumas dicas para quem vai curtir esse carnaval em bloquinho, em festa de rua, dicas de como tentar prevenir os furtos e roubos, e por isso a gente recebe agora Gustavo Calef, que é especialista em segurança pessoal. Muito boa tarde, bem-vindo novamente ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite. Quem está curtindo a festa, no meio da rua, no bloquinho de rua, como é que pode prevenir então um furto? O que tem que tomar cuidado? Bom, uma das questões que nós sabemos que está extremamente em voga é o furto de celulares, né? O que eu bato muito? As pessoas saem, principalmente mulheres, com shorts muito curtos, com o bolso praticamente sem ter como entrar absolutamente nada, e ela ainda coloca o celular ali. Então assim, eu não sou personal stylist, eu não trabalho com moda, mas a gente precisa ter na roupa alguma forma de colocar o celular num bolso com o fechamento. Que tenha um zíper que feche o meu celular, que tenha um zíper que eu permita botar documentos, dinheiro e um cartão e não a carteira inteira junto comigo. Então isso são formas que eu tenho que selecionar o que eu vou levar para a rua, para a avenida, para o bloquinho, onde eu vá curtir o carnaval, mas que eu utilize só o extremamente necessário e com pouco volume.
Isso é extremamente importante, porque hoje em dia o número de pessoas que furtam celulares num ambiente com muita gente são muitas frentes. Não é o bandido especialista em furto de celulares. Não, são muitas pessoas que observam a oportunidade e acabam suprimindo da vítima, né? Bom, eu vou te perguntar uma coisa. A mulherada que ainda quer levar a bolsa mesmo assim para a festa, né? Aqui a gente tem 3 tipos de bolsa. Como é que deve utilizar cada uma dessas bolsas? Bom, eu vou por nível de menor risco, tá? Eu prefiro essa bolsa, que é a bolsa chamada de tira-colo. Né? Por quê? Porque eu tenho uma facilidade de poder proteger esta área que tem maiores aberturas para a parte interna, manter à frente a bolsa e sempre sob o meu domínio e com dificuldade de alguém poder sacar a bolsa. Né? Isso serve porque eu posso entrar no carro, sair do carro e a bolsa estar sempre com facilidade junto comigo. Então eu prefiro esse tipo de bolsa para mulheres. Segundo, também não é de desprezar o tipo mochila. Só que a mochila foi criada para ser utilizada para trás, né? Só que o que está mais em segurança, o que está mais em moda é a segurança e não a moda, né? Então uma das formas que eu indico às pessoas é levar a mochila à frente com o seu braço protegendo a mochila, né? Porque muitas vezes acontece, mas quer dizer que se o cara vier armado não vai ser... Não, o cara armado tu vai tirar a mochila e vai entregar a mochila. Porém, eu não tenho a questão do oportunista, que eu tô com a mochila para trás, eu não vejo o que está acontecendo e ele pode utilizar alguns recursos para cortar a minha bolsa, alguma coisa, então para poder estar levando os meus pertences. Por isso, eu levo para frente. Tá certo. Bom, Calef, então, infelizmente eu vou ter que te interromper agora. Perfeito. Tem a última bolsa, mas a gente vai te convidar para vir aqui na próxima semana para explicar então como é que utiliza aquela última bolsa e continuar tomando cuidado sempre, mesmo que o carnaval tenha terminado, tem que tomar esses cuidados diariamente. Né? Muito obrigada então pela participação. Obrigado. E a gente encerra aqui o Rio Grande em Movimento e até amanhã. Tchau, tchau.